Bom dia a todos, pessoal. Aqui quem fala é Rodolfo. Vamos iniciar o evento, o webinar de segurança de dados e gestão de risco. Eu sou Rodolfo, especialista de produtos e desenvolvimento de mercado da Wolters Kluwer. A gente vai falar hoje sobre a segurança de dados e gestão de risco. Quem vai apresentar é o Roberto, logo mais ele já se apresenta. E eu vou ficar aqui acompanhando como moderador, então vocês fiquem à vontade para colocar suas dúvidas no espaço de perguntas e respostas, que ao final, à medida do possível, a gente vai responder todas as perguntas, tá? Agradeço a todos pela presença, pelo tempo aí que estão investindo e espero que tenham todos um bom aproveitamento aí do conteúdo. Roberto, é com você. Bom dia a todos, obrigado de novo pela presença. Eu sou Roberto, sou especialista em segurança e segurança cibernética, um especialista do ProSoft Backup. Tenho formação na Getúlio Vargas, mestrado em INSPER e diversas outras certificações. Trabalho há 37 anos nessa área, é um longo caminho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto cada vez mais importante, que é a segurança de dados. Eu vou tentar ser o mais breve, o mais prático, tentando trazer para vocês algumas dicas, algumas práticas de como melhor se prevenir, se proteger e se planejar. Bom, antes de tudo, segurança de dados, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento dos riscos reais. O pior inimigo é aquele que a gente não vê, a gente não sabe. Os motivos, eles estão muito conectados com o dia a dia, como a gente armazena e manipula os dados. As empresas estão sendo cada vez mais dependentes de dispositivos, de tecnologia, de tablets, smartphones, notebooks, desktops, nuvem. Está cada vez mais disseminado, não é mais um ambiente local, cliente-servidor, desconectado como se tinha antigamente. O trabalho remoto está acelerando cada vez mais. Eu acho que a gente vai ter um pico nesse trabalho remoto, vai voltar, mas foi muito acelerado e não vai voltar. E está tendo uma grande necessidade de produtividade, e essa necessidade faz a gente ignorar alguns riscos. Na agenda de hoje a gente vai falar sobre perda de dados, sobre riscos e ameaças, as ameaças no home office, como se prevenir e gerenciar o risco, o que é uma estratégia de disaster recovery, e vamos abrir para perguntas e respostas. Acho que o principal é a gente entender quais são as consequências da perda de dados. O primeiro é o prejuízo financeiro devido ao retrabalho, que causa prejuízo e dano de reputação da empresa, com atraso na entrega das obrigações ou mesmo a não entrega. Isso danifica profundamente a reputação com os clientes. Fora uma das disrupções operacionais, que são funcionários parados, Essa perda de clientes pode levar a problemas com ramificações legais e jurídicas. Então, assim, é muito importante ter muito zelo com os dados dos clientes. Quais são as principais razões para perdas? Normalmente são arquivos excluídos acidentalmente. Alguém errou, isso é mais comum. Muitas vezes não é má fé, é simplesmente um erro. E esse é o que mais acontece. O que tem acontecido muito são vírus e malwares prejudiciais, danos mecânicos no disco rígido, e esses danos mecânicos não acontecem só em HDs magnéticos, SSDs também sofrem desse tipo de comportamento. Normalmente um HD ele tem de 5 a 7 anos de vida. Quando você adquire um HD, ele tem uma métrica chama MTBF, é Mean Time Between Failure, que é o tempo médio de vida entre falhas. É o quanto tempo ele vai viver sem pifar. O HD magnético, aquele que tem os pratos, quando ele começa a pifar, ele avisa, ele começa a ficar estranho. O SSD não, ele tem
a quantidade máxima de gravações e depois ele para de gravar ou simplesmente colapsa. De um dia para o outro ele colapsa. Então, assim, o SSD é excelente, porém ele tem essa característica. Quem já viu isso acontecer acaba tendo que ter assim, um cuidado muito maior quando o tempo dele começa a ir embora. Falhas de energia e danos elétricos, a gente vai falar isso mais para frente, que é muito importante. Aí, roubo, furto dos computadores, danos por derrame de líquidos, café, água, inundação. Acidentes, explosão de incêndio, imperícia e utilização errônea, isso acontece bastante. Acidentes ou ação intencional do usuário, é o inimigo interno, quanto a algum funcionário que é ou alguém que não tem acesso de propósito quer causar um dano. Falhas sistêmicas, normalmente sistema operacional ou do hardware base. Ransomware, tá? E o principal disso tudo é a falta de treinamento dos usuários para saber como operar numa situação dessa. Algumas outras vulnerabilidades são a perda de uma pessoa-chave, principalmente aquela que sabia as senhas ou como tudo funcionava. Você ter superestimado a capacidade das defesas da rede, achando que o seu antivírus vai te proteger para sempre, e você não atualiza, ou que o seu firewall está hiperconfigurado, sendo que muitas vezes o inimigo interno é o pior. As ameaças estão sendo trazidas para dentro. Servidores locais em nuvem muito mal configurados são presa fácil e os firewalls não configurados corretamente. O que acontece é que muita gente não sabe como compartilhar, acaba compartilhando o servidor na rede completo. Nunca faça isso. Na dúvida, não faça. E tem a vulnerabilidade em linha social. E os riscos e ameaças principais são vírus, malware, sistêmicos, os riscos externos e o elétrico. E a gente vai falar sobre a prevenção e perda de cada um desses. Vírus e malware, o que é o vírus? Na verdade, é um programa, ele não nasce sozinho, alguém fez, ele foi criado por hackers com um intuito, é apagar seus arquivos ou utilizar a sua CPU remotamente, se apossar remotamente da sua máquina para fazer um ataque distribuído. Depende da sua empresa, é tentar descobrir os seus segredos, suas senhas. E aí, como se proteger? Você tem que ter um bom antivírus. E um anti-malware bem instalado, atualizado. É recomendado que você faça uma verificação completa na rede, nas estações, de cada 7 a 5 dias. Normalmente, deixa isso rodando no sábado e no domingo. É importante fazer isso. Não clique, pelo amor de Deus, em qualquer link a receber via e-mail. Normalmente são phishing para malware. Eles estão cada vez mais sofisticados, principalmente as cobranças de boletos vindo das operadoras de telefonia. Isso está tão sofisticado que eles colocam o logo, tem endereço, num PDF, que na verdade é só para você pagar um boleto que não... a conta destinatária não é da Vivo. Você tem que manter uma cópia de segurança em dia, se preparando para o pior. E se você for atacado, o que fazer? Primeira coisa, se você for vítima de um ataque, é desligar o computador na hora. E utilizar um outro HD para reiniciar a máquina fora da rede. Ou utilizar o HD afetado como secundário. Nunca debute de novo nele. Você tem que analisar a extensão dos danos, do estrago, para ver o que você vai poder recuperar logo ou não e o que vai necessitar ser restaurado. Copie os arquivos não afetados na hora para outro disco e, assim que for possível, reformate do zero o disco que foi afetado. Você nunca vai saber o que sobrou lá dentro, você nunca vai saber
se foi uma bomba, a gente chama a time bomb, uma bomba de tempo, foi largado lá dentro para, no futuro, te afetar novamente, um trojan. E a única forma mesmo é reformatar o disco, não tem alternativa. Se for vítima de um ransomware, eles vão te pedir em Bitcoin um modelo. Bom, não paga. Você vai virar alvo, vão entender que você está disposto a pagar e vão pedir cada vez mais. Você está lidando com terroristas. E mesmo que você pagar, a gente sabe de casos de pessoas que pagaram e nunca receberam a senha. E o mais importante de tudo é manter a calma. Se não souber o que fazer, tem que ligar para quem sabe. E-mail. Muitas das ameaças vêm hoje por e-mail. Então, primeiro, não abra qualquer e-mail desconhecido ou você sendo remetente. Muito dos phishings, muitos dos servidores aceitam e-mail de você para você. Então, você olha no cabeçalho e vê se é você mesmo que está te enviando o e-mail que você não enviou. Apaga e marca como spam. Tá? E aí, para fazer isso, você não pode deixar aquele painel de visualização aberto. Você tem que verificar se os links que estão dentro do e-mail são consistentes. Aviso que sua conta vai ser encerrada, a conta de e-mail encerrada. As operadoras não fazem isso dessa forma. Eles pedem para você entrar na sua conta. Cuidado com os links, te levam para páginas que são perfeitas, iguaizinhas ao original, para capturar a sua senha. Banco não solicita de forma alguma senha. Quando for possível, ative a autenticação em 2 fases, onde você recebe um SMS. Desative a pré-visualização. Normalmente o Outlook tem uma pré-visualização, um painel de visualização que já sai executando os scripts. Tenta também desativar a execução de scripts e baixar imagens. Existe uma técnica que é jogar dentro da imagem um executável. Quando ele baixa, ele sai executando um script. Então, na medida do possível, também não baixe imagem, só que depois que você checou o seu e-mail de uma fonte que pode ser confiável. Você tem que ativar o anti-spam no servidor de e-mails. Por exemplo, um deles é o Spam Assassin. Ele já faz uma pré-validação. Evite deixar o seu servidor de e-mail em Open Relay. Se você não souber o que é isso, pergunte para o seu provedor. Tá? E crie listas de permissão, whitelist e blacklist. Quem pode, quem não pode. De novo, não clique em qualquer link via e-mail. Tá? É phishing para malware, a grande maioria. Normalmente eles se mascaram como informativo de processos judiciais ou fotos comprometedoras de algum vizinho, de algum parente ou suas, ou um boleto de pagamento em atraso. A Receita Federal dizendo que você está com a restituição em ordem, pode já ter acesso a ela, e outras práticas de engenharia social. Tá? Se você tiver que abrir, faça uma máquina fora da rede. Tá? E na dúvida, tá com dúvida? Não abre. Tá? Simplesmente não abre. Tá? Ransomware. É o sequestro digital dos arquivos. Normalmente é um programa malicioso, ele criptografa os seus arquivos e ele vai pedir um resgate para te passar uma contrassenha, tá? Que normalmente é uma criptomoeda. Se você for atacado, como eu já falei, é a mesma coisa se você sofrer de um vírus, tá? Mas o ransomware, às vezes, ele se propaga pela rede, ele se copia e propaga pela rede. Se alguém clicar naquilo e executar um programa que foi atacado, ele continua atacando pela rede. Então, o ransomware, ele é um pouco mais nocivo do que só um vírus que ataca uma máquina. Tem que tomar cuidado e tirar na hora da rede. Uma das coisas é desligar o switch roteador. Você tem que isolar o computador, tá? Isolar tudo se for necessário. Você tem que desligar uma VPN, roteador interno, e verificar todos os computadores isoladamente depois. Tá? Dá muito trabalho tirar ransomware. Após isso, verifique a extensão e se realmente foi retirado. Tá?
copiar os arquivos e reformatar os discos. Tá? De novo, não pague o resgate. Previne de ransomware. O principal é treinamento, é criar um protocolo e uma política de segurança e explicar os aspectos básicos do ransomware, que ele, através de e-mails de phishing ou de pendrives externos, ou você baixou um aplicativo na rede, executou, e não pode deixar isso acontecer. Então, normalmente, assim, e-mail é com muita responsabilidade, política de uso de e-mail. Qualquer computador não pode se conectar na rede. Você pode bloquear os pendrives externos, tá? Ou um HD externos. Não execute qualquer coisa sem verificação ou procedência. Uma origem farta de ransomware, de vírus, são aplicativos piratas ou cracks. E esses são a maior fonte de malwares, como de trojanos e de vírus. Manter o backup atualizado é extremamente importante, porque ele é a única apólice de seguro. Manter uma cópia local, uma cópia fora. Se você perder tudo, ele é o seu último recurso. Uma coisa importante é a energia elétrica. E a gente nunca dá muita atenção a isso. E muitas das perdas que não são ataques têm a ver com a falta de qualidade de energia elétrica, tá? Que pode destruir seu hardware. Muitas vezes a energia suja, que a gente chama, cheia de transiente, variação, ele afeta o desempenho de todo o seu sistema. O que você deve fazer para manter um desempenho, um bom desempenho? É que nem um carro, se você botar a gasolina batizada, ele não vai andar legal. Energia elétrica, computador é a mesma coisa. Antes de tudo, você tem que verificar seu quadro elétrico, se o estado do mesmo, se está bem feito, se está em ordem. E o principal, se ele está aterrado e o aterramento foi corretamente executado, sendo que esse aterramento vai para todas as tomadas no escritório ou no ambiente que você está. De preferência, utilize um no-break no servidor, e, se possível, em todas as estações. Não adianta ser qualquer no-break, não adianta ser aqueles estabilizadores de filtro de linha, não serve para nada. Tem que ser um no-break UPS. O UPS, o que ele faz? Ele tem um mecanismo antes da bateria, que recebe a carga, alimenta a bateria, e um mecanismo que tira a carga da bateria e manda para o seu computador. A bateria ela age como um filtro, exatamente como um notebook. E os notebooks, ele já tem as baterias normalmente, não precisam de no-breaks. Isso leva, assim, notebooks estão sendo muito usados em home office, tá? O maior risco do trabalho no home office é ele não estar sob a proteção da rede corporativa. Muitas vezes elas são máquinas das próprias pessoas que estão trabalhando, dos próprios colaboradores. E, em função disso, são mais suscetíveis a vírus, ransomware, phishing, malware. Algumas dicas para você mitigar o risco é utilizar a VPN, tá? E nunca compartilhar o servidor ou a máquina na internet. Manter o firewall da máquina na proteção mais alta. Sempre utilizar senha fortes no router. Quando eu falo senha forte, não é 8. A gente já está falando em 12 caracteres, com números, letras e os caracteres especiais que aperta o Shift e vai de 1 a 0 lá em cima do teclado. Tem que usar isso. Tá? Se possível, uma prática bem fácil é você ter uma rede separada para o trabalho e outra pessoal. E é tão simples quanto você colocar um roteador embaixo do roteador da operadora. Então, normalmente a operadora te dá um roteador, você tem um segundo roteador e você conecta ele. O segundo roteador, ele fica isolado daquela rede e você pode trabalhar com segurança, tá? Sendo que o primeiro roteador da operadora, você faz jogos, streamings, Netflix, TV, o que for necessário. E na porta e o roteador em cascata, você não abre as portas, não cria uma DMZ pública de forma alguma, que é uma zona desmilitarizada. DMZ é quando você abre o roteador para o mundo. Então, todas as portas do roteador vão acabar batendo em alguma porta interna de algum computador ou servidor, mas é uma forma muito fácil de abrir a sua rede
externamente para qualquer um. E se você não sabe configurar, converse com alguém que sabe. Tá? Então, de novo, antivírus, anti-malwares instalados e atualizados, é importante. E a mesma prática. Fim de semana, deixa rodar uma varredura completa no disco. Os backups devem ser automáticos de documentos e planilhas, principalmente de home office, porque todo o trabalho acaba ficando remoto. Se você trabalha durante uma semana inteira e só uma sexta-feira, uma ou duas vezes por semana, conecta na rede corporativa e vê os trabalhos, é importante você ter a frequência de fazer isso com a cópia local e externa. Bom, recuperação de desastres. Tá? É uma estratégia quando o pior acontece. E o pior acontece é que for o disco, você está sem acesso no sistema, o computador queimou, tá? E a gente já viu placa-mãe fritar, ou você sofreu um ataque de vírus ou de ransomware. É importante você ter um protocolo, você tem as regras escritas, que é muito estressante. Na hora que isso acontecer, é normal ficar batendo cabeça em desespero. Se tiver um protocolo pré-escrito, é mais fácil manter a calma. E é muito importante manter a calma. A primeira coisa é desligar as máquinas assim que alguma coisa estiver errada. Se normalmente no servidor a luzinha lá do HD ela começa a piscar âmbar, vermelho, e ele começa a fazer um barulho estranho, de preferência desliga, tá? É mais fácil você desligar e averiguar e ver se sua cópia está em ordem do que sofrer uma perda. Todas as regras, elas devem estar escritas e os responsáveis acionados. Tá? É indicado fazer o que a gente chama de fire drill, ou você fazer uma simulação. Ou seja, pega uma vez a cada 3 meses e simula uma perda. Se o protocolo tem ordem, se as pessoas atuam conforme necessário. E às vezes é simples como desliga o servidor e vê o que as pessoas fazem. O que faria se perdesse o servidor e os dados? Saber se você está pronto. Não esquece que a lei de Murphy é implacável. E esses eventos normalmente acontecem nas piores épocas. Normalmente essas coisas acontecem antes de entrega de imposto de renda, tá? E quando você tem que entregar obrigações de folha ou obrigações contábeis e fiscais. E esse é o momento que você vai precisar do backup e agradecer ter realizado o mesmo. Você deve ter uma mais cópia de segurança. A gente sempre recomenda um padrão que a gente chama 1, 2, 3. Frequência no fazer, frequência no testar, tá? E múltiplos lugares. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre prevenção de dados com o ProSoft Backup. Então, o que é o ProSoft Backup? Ele é um backup profissional, tá? Que é baseado com armazenamento remoto, online e híbrido. Então, ele foi feito com foco na necessidade de contabilistas, advogados, assessorias. Ele é todo criptografado e ele é seguro com uma cópia local extra. Ou seja, ele atende 100% à Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados saem pré-criptografados da máquina. Tá? Permite múltiplas máquinas compartilhando o mesmo espaço, ou seja, com a mesma conta, você pode ter diversos colaboradores de diversas máquinas de padrões diferentes, servidores, notebooks, máquinas virtuais, máquinas em cloud. Ele te dá total privacidade e inviolabilidade dos dados. Permite uma recuperação imediata. Uma das coisas que ele tem a diferencial é que ele avisa quando não faz. Ele envia, na verdade, múltiplos alertas via SMS para múltiplas contas de e-mail ou SMS quando alguma coisa está estranha. Ele se integra na plataforma Windows, tá?
futuramente plataforma Linux, a senha é exclusivamente do cliente. Ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso a esses dados. Se por acaso esses dados caírem em mãos erradas, ou o nosso pessoal baixar, ninguém tem como acessar isso internamente. Tá? Como é que ele funciona? Se cadastrar, tá? Pessoal comercial, instalar o aplicativo, ele já vem com pré-configurações para o ProSoft, para o GAP, para os bancos de dados em uso, e ele já começa a enviar. As características principais é uma cópia de segurança com garantia contratual. Múltiplas versões de arquivos de bancos de dados. Então, se você tiver um arquivo que alguém escreve ou sobrescreve muito, você pode voltar à versão dele. Tá? Ele avisa via e-mail quando ocorre algum imprevisto. Tá? Ele permite você manter múltiplas cópias locais e as cópias que você quiser em nuvem. Ele funciona automaticamente, tá? Ele dispensa a compra de diversos equipamentos mais caros. O processo automatizado, desculpa. Como é que funciona o processo? Ele inicia diariamente ou nos horários agendados, ele vai fazer uma varredura, ele faz a compactação antes, depois criptografa, não existe a compactação de dados criptografados, então é sempre compacta e criptografa. É feita uma pré-restauração interna para validar a integridade, te dar 100% de garantia de restauração. E depois isso é enviado ou armazenado no HD local ou na rede. O que ele tem de diferente também? Ele faz de backup de tudo que está em uso, das pastas de rede. Ele usa um sistema do Windows que chama Volume Shadow Services, que ele permite você criar uma segunda cópia interna sem aumentar o tamanho do arquivo. Isso vai te permitir fazer dos documentos do Office menos aberto, arquivos de Outlook, e criar múltiplos agendamentos. O agendamento ele pode ser para um backup completo e incremental, onde só o que foi mudado vai para a nuvem. Então, você tem um uso melhor, você não precisa sempre mandar um backup completo, se você está alterando esparsamente os arquivos. Ele é um sistema que ele é multicore, ele foi feito para usar a quantidade de processadores que você tiver. Então, ele é bem eficiente no uso de CPU. Ele permite uma restauração rápida, tá? É extremamente configurável para uso de CPU, utilização de banda, tá? Além de ter uma instalação facilitada, integração total com a routers. O aplicativo ele se atualiza novamente com novas versões. É possível bloquear, o ideal é deixar ele fazer isso sozinho, porque toda vez que tiver alguma melhoria, ajuste, correções, ele sozinho está se atualizando e se melhorando. Existe um monitor de backups em andamento e portal na internet para você acessar. Sistemas de linha de comando e API para você poder manipular isso. Esse sistema tem um mecanismo que você pode prevenir exclusão acidental de backups na nuvem, além de ter gestão e rotação automática, te dando múltiplas possibilidades de utilização. Você pode bloquear a partir de um limite, se você não quiser que passe da sua cota tratada. Você pode utilizar além da cota um extra diário, ou você pode usar a janela de exclusão automática, tá? E definir rotações por máquina no grupo. Tá? As plataformas e integrações são mais variadas. A gente suporta o Office, o Windows, Linux e Macintosh via rede, hosts de máquinas virtuais, discos virtuais, VMware, VirtualBox, Hyper-V. Principal, no nosso caso, é banco de dados Pervasive, tá? V11, V13, CouchDB e SQL Server. Através de um
de um plugin, a gente faz online do Firebird sem precisar tirar ninguém. A gente fala online, as pessoas não precisam se desconectar do sistema, ou da rede, ou do aplicativo. E temos, sim, chegando no último slide, é um sistema de segurança a toda prova. E toda semana ele te manda um relatório do que foi feito e no final do mês de tudo que estava acontecendo, tá? Para você entender como é que está o uso. A chave de criptografia única por máquina, garantia de restauração, múltiplos usuários e 99,999 são 11 dias de confiabilidade e armazenamento. Tá? Isso torna um sistema extremamente essencial para a proteção.